Amém. Então, né, o estudo de hoje nós vamos estar concluindo o capítulo aí, capítulo 4 do livro Santos no Mundo, sobre dinheiro na perspectiva puritana, né? É um capítulo muito ligado à questão do trabalho também, mas como é muito conteúdo, né, vocês percebem que eles escrevem demais, falam demais sobre muito assunto, então o Leland Rick achou melhor tratar nas perspectivas de forma separada, né? Tratou então primeiro com a visão bíblica, à luz do modelo puritano sobre trabalho, e nós agora damos uma olhada um pouco na questão do dinheiro. No último estudo que nós fizemos, nós falamos um pouco sobre se o dinheiro é algo neutro para eles, ou se tinha alguma virtude. Nós vimos que o dinheiro tinha uma virtude, é algo que o Senhor, mesmo pela sua providência, aprove trazer, né, nesse momento que o mundo está vivendo pós-pecado, uma maneira justa, para poder estar tratando aí os relacionamentos humanos. E nós vimos também um pouco sobre a visão deles quanto à pobreza e quanto à riqueza. Em outras palavras, a doutrina da providência é a doutrina que mais embaseia a conclusão que os puritanos têm acerca do dinheiro, tá? Hoje nós vamos falar um pouco mais prático, né, o assunto. Agora, a partir desse momento, você que está recebendo seu dinheiro, você está trabalhando ou está ganhando dinheiro de alguma forma, ou planeja, né, começar a trabalhar. Agora nós vamos tentar tratar do assunto de uma forma um pouco mais prática, na visão puritana, tratando também de 3 pontos, né? Nós vamos falar um pouco sobre a visão deles quanto à moderação do dinheiro, né, do uso do dinheiro, para que serve o dinheiro, por que o dinheiro existe, né, no plano da providência de Deus. E por fim nós vamos ver aí algumas respostas puritanas acerca dos problemas modernos que a sociedade atual enfrenta, né? Eles comentaram algumas coisas ali naquela época que o Rick seleciona algumas citações para tratar hoje em dia, né? Como a questão do socialismo, como a questão da autorrealização por meio do dinheiro, e por aí vai. Nós vamos ver no final, tá? Então vamos lá. No primeiro momento vamos tratar aqui sobre a visão puritana quanto à moderação. Então peço já para a gente começar a ler um texto, lá em Provérbios, capítulo de número 30. Você está com a sua Bíblia aí, no celular, no computador, Provérbios capítulo 30. Versículo 7 até o versículo 9. Pronto? Diz assim, Provérbios 30, do verso 7 até o verso de número 9. 2 coisas te pedi, não as negues antes que morra. Primeiro, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Segundo, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, nós temos aqui um relato do proverbista, né, dizendo, numa oração ao Senhor, ele pede apenas 2 coisas para ele. O primeiro é de âmbito espiritual. O puritano Matthew Henry, comentando esse texto, é muito bom o comentário dele. Ele fala que, em primeiro lugar, essa preocupação espiritual do proverbista em não cair na vaidade, ou quando ele fala, né, sobre ele não cair na mentira, aqui ele está falando da mentira que ele mesmo pode acabar produzindo. É uma forma de orar para não cair em tentação, né? Já a segunda parte, o segundo pedido que ele pede, tem a ver justamente com o uso moderado daquilo que ele ganha, né? Olhando a situação dele, ele pediu ao Senhor para que ele nem ganhe mais e nem ganhe menos daquilo que ele está, para que ele não seja tentado de alguma forma, né? O puritano Matthew Henry, quando ele comenta esse texto, ele lembra que quando essa oração está sendo feita, é uma oração modelo, não em todos os seus detalhes, né? Mas modelo no sentido de que ele reconhecia o limite dele com relação à questão financeira, e ele reconhecia que caso ele ganhe mais, isso tem a ver com ele, não tem a ver com outros, né? Caso ele ganhe mais, isso poderia ser um problema para a sua alma. Ou então, caso ele ganhe menos, isso também poderia ser algum problema para a sua alma, mas não de forma geral. Há pessoas, por exemplo, o Matthew Henry pontua, que pode estar passando algum problema financeiro na sua vida, por exemplo, tendo alguma crise financeira dentro da sua casa,
E essa pessoa poderia muito bem pedir ao Senhor, pela sua graça, para que Ele lhe sustente, ou que Ele ganhe mais, com o intuito de sustentar o seu lar. Portanto, que essa pessoa peça não no sentido pecaminoso, né? Mas no sentido de obedecer aos mandamentos de Deus. Então, comentando esse texto, nós percebemos que a visão puritana de moderação não era simplesmente uma visão quanto ao tanto que você recebe, mas a forma como você gasta aquilo que você recebe. Então, quando nós falamos de moderação, nós não estamos falando acerca de um salário padrão, né? Por exemplo, viva a sua vida atrás de um salário padrão, ou pode ser um salário mínimo, pode ser R$2.000, não é isso. A visão puritana é que a moderação tem a ver com aquilo com que você ganha, a forma como você gasta aquilo que você ganha, tá? Um exemplo muito simples de entender. Imagine um cara rico, né, que ele ganha ali os seus 10 mil, 11 mil mensal, né? E ele está construindo sua riqueza. Se esse homem gasta 80% do que ele ganha, 80% do que ele ganha em prazeres desnecessários, simplesmente para sustentar a sua carnalidade, ele com certeza está quebrando o padrão de moderação, né? Agora, se um homem pobre, que está ganhando pouco, também gastasse 80% do que ele ganha, mesmo sendo uma quantia muito pouca, ele, em carnalidades, né, em frivolidades, em besteira, da mesma forma ele também estaria quebrando o padrão de moderação. Ou seja, independente se o cara está ganhando 10 salários ou se o cara está ganhando menos de um salário por mês, a moderação puritana não tem a ver com quanto você ganha. Muitos puritanos eram muito ricos, né? E outros puritanos enfrentaram pobreza, como John Bunyan, quando ele esteve na prisão, e outras pessoas tiveram que ajudar a sua família, né? Porque ele tinha vários filhos, então ele teve que precisar de ajuda nesse sentido. Então não é o quanto você ganha, mas é o como você tem gastado aquilo que você ganha, né? Se você está gastando de uma forma moderada, de uma forma prudente. Então é nesse sentido que os puritanos colocavam textos como esse. William Perkins, ele escreveu o seguinte: como pode um homem de boa consciência possuir e usar riquezas? Devemos usar especialmente a moderação da mente no possuir e no usar as riquezas e contentar-nos com nossa condição. Ou seja, se você ganha uma grande riqueza ou você herdou uma grande riqueza, você não precisa ficar com peso na consciência, né? Pelo contrário, o que o puritano William Perkins recomenda é que você saiba usar essa riqueza, não simplesmente jogue essa riqueza fora, né? Não há mal, não há algo errado em ser rico, mas use de uma forma moderada. Use de uma forma mental, né? Aí aqui nós vamos ver lá na frente um pouco acerca de planejamento financeiro. É justamente essa ideia de você usar de uma forma mental, ter uma visão moderada daquilo que você possui para gastar. Outro puritano comentou, não me lembro agora a citação completa, mas ele disse que aquilo que nós ganhamos de Deus quanto ao dinheiro deve ser recebido pela nossa fé para que produza moderação e contentamento. Ou seja, você tem aquele fruto do seu trabalho, pode ser um salário mínimo, pode ser 10 salários mínimos, mas a nossa fé, a forma como nós cremos, aquilo que nós cremos de acordo com as Escrituras, tem que nos levar ao caminho da moderação. Tanto pegando um salário ou 10 salários, nós temos que usar a nossa fé, ou seja, aquilo que nós cremos pela Bíblia, para que a gente possa usar esse dinheiro, esse salário de uma forma moderada. Até aqui deu para entender um pouco o que é a moderação na visão puritana, né? Não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com a forma como você usa aquilo que você ganha, tá? Então, se isso é a moderação, a primeira coisa que os puritanos falavam acerca disso é justamente, conhecendo, né, a inclinação do nosso coração, era de uma forma negativa, ou seja, já que você tem que buscar o caminho da moderação, a primeira coisa que você tem que fazer é se afastar do caminho da ganância, né? É se afastar do caminho de querer correr atrás da riqueza, querer correr atrás daquilo que pode lhe dar muito dinheiro. O puritano William Perkins também, quando ele vai pregar aquele texto de Mateus 6, sobre ajuntar tesouros no céu e não ajuntar tesouros na terra, ele fala que o primeiro problema que tem que ser rejeitado pelo cristão, que está em busca de uma vida de moderação, é justamente o caminho da ganância, de você querer ter muito dinheiro, ou de você querer abraçar, correr atrás das riquezas, né? E não pensem vocês que isso é uma coisa muito distante de nós, né?
Poucas vezes a gente pode pensar que a gente não se preocupa tanto com riqueza, com muito dinheiro, né? Mas na verdade pode ser que o nosso coração, talvez até mesmo de forma sorrateira, queira sim agarrar muito dinheiro, agarrar muito riqueza, né? Basta você parar para pensar qual é a profissão que você desejaria exercer, quanto você gostaria de ganhar, né? O quanto você gostaria de ganhar. A maioria dos jovens hoje, inclusive dentro das igrejas, eles procuram grandes profissões como o fato de ser médico, ser advogado, às vezes simplesmente pelo tamanho do salário que ele vai receber, né? Pela quantidade do dinheiro que ele vai receber. Ou então alguns outros jovens que estão aí começando a descobrir o mundo digital, né? O novo mercado, e com aqueles salários altíssimos sendo propagado, né? Ganhando 6 mil por mês, 11 mil por mês, usando simplesmente, trabalhando da sua casa, na hora que você quiser, simplesmente no novo mercado digital, você também seja tentado a ir por esse caminho, simplesmente porque você quer ganhar muito dinheiro. Jaqueline, precisa ir mais cedo hoje. Amém. Depois a gente vai lançar o estudo aí no YouTube. Então, não é uma ideia muito longe, pelo contrário. Cada vez mais essa ideia está se tornando muito próximo de nós. A ideia de você querer conseguir um emprego, um trabalho, a fim de você ganhar muito dinheiro, muitas riquezas, não apenas para o seu... não apenas para a necessidade básica da sua vida, mas para a sua qualidade de vida, né? Você quer ter uma qualidade de vida alta, portanto você tem que arrumar um emprego que renda bastante para você manter uma ótima qualidade de vida, né? Ter os melhores carros, ter a melhor casa, ter as melhores comidas, ir para onde você quiser, na hora que você quiser. E isso pode ser um problema que os puritanos poderiam apontar, né? Com relação a você acabar pegando esse caminho com o coração pecaminoso, com um coração onde você simplesmente pensa em arrumar muito para gastar cada vez mais com você mesmo, consigo mesmo, tá? Vamos abrir aqui em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, do verso de número 5 até o verso de número 10. E atritos constantes entre aqueles que têm da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém. Esse aqui é um texto que bate bem em cima, né? Com relação à corrida pelo dinheiro aí, que a gente vê muito atualmente. Esse texto aqui, Paulo está falando acerca de algumas pessoas que usavam já naquela época o nome de Cristo, o Evangelho, como uma forma de ganhar dinheiro, né? Seja para ser sustentado pela igreja, como a gente tem um exemplo da Didaquê. A Didaquê foi provavelmente o primeiro documento que nós temos em mãos da igreja primitiva, né? Ignorando aqui o Novo Testamento. E a Didaquê comentava acerca de alguns profetas evangelistas que chegavam nas igrejas para pregarem, e a igreja tinha o dever de receber, de usar de hospitalidade com ele, né? Para passar uma noite, duas. Mas a Didaquê diz que a partir do momento que aquela pessoa, aquele evangelista ou pregador, quer passar 3, 4 dias, então a igreja tem que chutar ele para fora como se fosse um falso profeta. Por quê? Porque ele está usando a hospitalidade da igreja para se beneficiar, para comer a custa da igreja, para dormir às custas da igreja. Então, nessa época de Paulo, já havia pessoas que estavam usando o evangelho, a piedade, né? Aquilo que a Bíblia ensinava, o nome de Cristo, para ganhar dinheiro em cima disso. E o apóstolo Paulo aqui ele fala que nós devemos nos apartar desse tipo de pessoa. Mas o versículo 6 ele fala o seguinte: grande ganho é a piedade com contentamento. Exatamente, irmão Carlos, com certeza.
Então, ele diz, algumas pessoas estão usando a piedade para lucrarem, estão usando o nome de Cristo, o Evangelho, as doutrinas bíblicas, pregando bonito, para poder ganhar dinheiro, para lucrarem, né? Hoje em dia nós temos pessoas que fazem a mesma coisa, mas grande ganho, ou seja, tem como você ganhar mais, ser melhor do que isso, quando você junta a piedade ao contentamento, tá? Alguém está comentando aí? Não, né? Então, existe uma forma de você ser mais beneficiado, de você lucrar mais, de você ganhar mais, não quando você olha para o dinheiro, o tanto que você tem, ou trabalhar no evangelho para ganhar dinheiro, pelo contrário, mas através do contentamento, né? Quando você está satisfeito com aquilo que o Senhor tem lhe concedido, com a providência que Deus tem lhe dado, né? Isso é uma grande fonte de lucro, né? Um ganho maior. Por quê? Aí ele começa a tratar aqui sobre a questão do dinheiro. Verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. A ideia desse texto aqui, que o apóstolo Paulo coloca, que os puritanos comentavam principalmente nele, é o seguinte, que como nós vimos na aula passada, se o dinheiro, a riqueza, são dons de Deus, é o que Deus dá para nós, o seu salário é aquilo que Deus está lhe concedendo, isso significa que quando você entrou no mundo, você entrou completamente sem nada, né? Você nasceu como uma criança sem roupas, você não teve nenhuma roupa, você veio ao mundo sem ter nenhum tipo de riqueza, sem ter nenhum tipo de trabalho. A partir daquele momento, até esse momento, tudo que você tem, que você usa, foi dado por Deus. Tudo. Lembra? Se o dinheiro é um dom de Deus, então tudo que você tem, seja pelo dinheiro ou vindo do dinheiro, foi o Senhor que lhe concedeu pela graça. A roupa que você está vestindo, o celular que você está usando, a cama que você está deitada, a casa que você está assistindo aqui, tudo que você tem, foi o Senhor que lhe concedeu por graça. Tá? Então, qualquer coisa que o homem tem, quando ele vem ao mundo, ele está recebendo, ele está usufruindo do que Deus está dando. Seja a sua casa, a sua comida, seja o que for. Tudo que você tem é o Senhor quem está lhe dando, tá? Lembrando, a oração do Pai Nosso, quando ele fala, pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é uma oração para desempregado. Não é uma pessoa que não tem o que comer e está orando para Deus dar. É uma pessoa que sabe que até aquilo que ela tem, aquilo que ela vai comer, mesmo que ela tenha trabalhado para aquilo, ela tem para comer porque Deus lhe deu. Vários textos na Bíblia vai mostrar que tudo que nós temos e usufruímos é porque Deus nos deu. Então Matthew Henry vai comentar aqui, o puritano, que quando Paulo diz que nós nada trouxemos para esse mundo e nós nada vamos levar, o que ele está querendo dizer é que Deus não está em dívida conosco. O mundo não tem dívida conosco. Assim como você entrou sem nada e você está ali ganhando, tudo que você está usufruindo, você está ganhando, quando você morrer, você não vai levar nada. Nada, porque tudo que você tem não é seu, você recebeu, tá? O John Piper, ele tem uma ilustração muito boa também, que é o seguinte, imagina que o homem, ele está entrando no museu, né, no museu de arte, e ele está entrando sem levar nada, né? Ele simplesmente entra com a mão abanando, e então ele começa a tirar os quadros da parede, os quadros do museu, começa a se juntar, e o guarda naquele lugar pergunta, por que você está fazendo isso? Você não pode tirar os quadros que estão aí. E aí aquele homem diz, não, eu sou um colecionador de quadros. E aí eu vim buscar os quadros e estou levando. Pode ter certeza que esse homem não vai sair com aqueles quadros. Por quê? Porque quando ele entrou sem levar nenhum quadro. Então não tem como ele pegar os quadros do museu e tirar. Os quadros não são dele. Assim como ele entrou sem levar nada, ele vai sair sem levar nada. Assim somos nós no mundo. Tudo que você está usufruindo, você não vai levar nada depois que você morrer, porque não é seu, né? Você está apenas usufruindo daquilo que Deus está lhe dando. Ou seja, não adianta você correr atrás de riqueza, gastar sua vida atrás de riqueza, se sacrificar, querer correr atrás do maior, daquilo que você mais pode ganhar, porque não adianta. Você, quando vai morrer, nada disso vai valer a pena diante de Deus, que realmente é aquilo que você devia se preocupar, né? Que é a eternidade. Você pode ter essas coisas aqui, se o Senhor lhe der, mas você não vai levar nada, né? A vida que mais importa é a vida eterna. Essa vida aqui nós vamos passar e não vamos estar levando nada. E Paulo ele continua, no versículo de número 8, tendo porém sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Aqui os puritanos eles estabelecem então o que significa moderação na visão deles. O que é moderação? Moderação é você ter o dinheiro necessário
para aquilo que é básico na sua vida. O seu almoço, a sua janta, aquilo que você vai comer, aquilo que você vai vestir, o que é básico, tá? Então, em outras palavras, o que os puritanos diriam é: corra atrás daquilo que é básico, corra atrás daquilo que é necessário na sua vida. O William Peck chegou até a dizer que o seu alvo principal de moderação é correr atrás daquilo que você necessita e não mais daquilo que você não necessita. Ou seja, a partir daquela meta que você estabeleceu, que você não precisa, você já estaria pecando com relação à moderação, né? Você estaria correndo atrás de coisas que você não precisa, que não é necessário. Aí você pergunta: irmão, mas eu estou ganhando 3 mil aqui, né? Eu não preciso de 3 mil para viver, 2 mil é suficiente. O que eu faço com os outros 1.000? Nós vamos ver falar disso daqui a pouco. Mas a ideia é essa, né? A ideia é: busque uma vida simples, uma vida onde aquilo que você está comendo e bebendo é suficiente para você passar por esse mundo, tá? Em terceiro lugar, o que ele fala aqui, no verso 9: mas os que querem ser ricos caem em muitas tentações, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Outro argumento muito importante para você não correr atrás, simplesmente de querer dinheiro, de ter muito dinheiro, é porque você vai sofrer as consequências desse estilo de vida. Você vai sofrer as consequências de não conseguir ter descanso naquilo que você está procurando, você não vai conseguir satisfação, você vai chegar no seu emprego revoltado porque você está trabalhando muito e não está ganhando aquilo que você queria ganhar, você vai se chatear em ter que acordar cedo, dormir tarde estudando meios, caindo em qualquer tipo de propaganda enganosa na internet, simplesmente você quer ganhar dinheiro. Então você vai estar traspassando contra si mesmo. Quando Paulo diz aqui também que os homens abandonam a fé, a ideia é que não existe lugar da fé bíblica no caminho de um homem que está atrás de muito dinheiro. Não tem. Você quer levar uma vida cristã séria, você não pode levar uma vida atrás de dinheiro. Por quê? Porque você não vai ter tempo para levar uma vida cristã séria. Né? Você não vai ter tempo. Qual é o momento que você vai ler a Bíblia quando você está atrás de muito dinheiro? Qual é o momento que você vai estar na sua igreja, congregando com seus irmãos, tendo uma ótima comunhão com eles, quando o seu alvo é tentar ganhar o máximo de dinheiro possível? Quando o seu alvo é faltar ao culto para poder assistir aquele curso de marketing digital, né, que você precisa assistir? Quando é que você vai conseguir ter tempo para separar um momento de oração e leitura bíblica e pensar na vida eterna, sem que seus pensamentos estejam sempre voltando ali para a forma como você trabalha, o tipo de vida que você queria levar, a forma como você vai se ver daqui a 10 anos, enfim, esses pensamentos vão entrando, e você vai alimentar tanto eles por causa da ganância, que você não vai conseguir levar uma vida cristã saudável. Então Paulo diz que por esse caminho, muitos se desviaram de uma fé verdadeira. Tá? Tudo que Paulo está dizendo aqui não é diferente do que o próprio Jesus havia falado, né? Quando ele diz aquela parábola das sementes, que uma semente caiu sobre os espinhos, mas os cuidados desse mundo acabaram sufocando aquela semente. E aí aquilo que ela ouviu entrou para o ouvido e saiu pelo outro e não conseguiu gerar frutos. Então tome cuidado. Quando você olha o seu dia, hoje, por exemplo, veja o quanto você trabalhou hoje, que horas você acordou para não perder o trabalho, aquilo que você teve que fazer dentro do seu trabalho, teve que suportar, né? Teve que sacrificar sua energia, o seu suor, e depois compara se você buscou ir atrás de ler a Bíblia hoje, se você buscou orar hoje, né? Se você tem planos, louva a Deus porque você está aqui nesse estudo, isso é sinal de que você quer aprender a palavra de Deus, apesar do seu dia de trabalho. Aí isso é maravilhoso, mas sempre compare o tempo que você está gastando no trabalho, claro que é 8 horas, geralmente, né, o tempo que a gente está usando, mas se você tem buscado também o próprio Deus, e não simplesmente buscar o quanto você pode ganhar, o tanto que você pode gastar para gastar mais consigo mesmo, né? Então os puritanos, outro exemplo que os puritanos trariam é justamente isso. É muito fácil você querer correr atrás de muito dinheiro, querer atrás de ganhar muita grana e acabar perdendo a fé. Você diz, irmão, como é que eu estou perdendo a fé? Simplesmente compare se essa busca está atrapalhando a sua vida espiritual de alguma forma, tá?
Claro que isso pode acontecer também, porque você pode ter uma visão errada do trabalho, né? E aí isso a gente já tratou num outro estudo, quando nós falamos um pouco sobre a questão do trabalho. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que com a moderação nós temos que nos afastar desse estilo de vida que é pecaminoso. Mas, em segundo lugar, então nós temos que nos contentar com um estilo de vida que seja moderado, que supra ali suas necessidades básicas. E, mais uma vez, não importa o quanto de dinheiro você ganhe. Você está ganhando 3 mil, 5 mil, 10 mil, olhe o quanto desse dinheiro é necessário para você se satisfazer, ou então nem se satisfazer não, né? Mas aquilo que é o básico da sua vida, o quanto desse dinheiro faz com que você leve uma vida simples, uma vida básica, né? Eu creio que em torno de 2 mil, dependendo do lugar, os puritanos também comentavam muito que não tem como estipular um valor fixo, porque as pessoas são diferentes, moram em lugares diferentes, vivem em empregos diferentes, têm filhos diferentes, né? Uns têm 5 filhos, 3, o outro é um jovem solteiro, então não tem como estipular uma quantia certa da meta que você tem que levar para a sua vida, não. Isso você tem que analisar com a sua própria vida e ver o quanto é básico para você ali passar um mês sem preocupação, passar um mês sem nenhuma crise, passar um mês sem se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber. Então depois você olha o quanto sobrou, né? Então tira aí por cima, por base, aquilo que é necessário passar o dia a dia da sua família e depois tira aquilo que é o básico para você sobreviver, tá? Então vamos para o próximo ponto. Então para que é o dinheiro? Essa é a segunda pergunta, né? Então primeiro nós falamos um pouco sobre a visão de moderação dos puritanos e nós falamos um pouco sobre viva com o que é moderado, né? De forma moderada. E algumas perguntas com certeza vêm, é justamente o que nós fazemos com o dinheiro que sobra, depois você olha e vê que tirou o básico do mês, sobrou uma certa quantia, e aí, como é que eu gasto essa outra quantia? Aí vem a segunda pergunta que o Ricken lança no livro. Primeiro é sobre moderação, a segunda é, para que é o dinheiro? Por que Deus permitiu o uso de dinheiro, uma moeda de troca, no plano da providência? Para que serve? Uma resposta puritana curta e grossa. Eu não consegui descobrir qual é o nome desse puritano que disse isso, mas a resposta dele é o seguinte: para que é o dinheiro? O dinheiro existe para a glória de Deus e para o bem dos outros. Grave isso, que essa é a máxima puritana. Para que serve o dinheiro? O dinheiro existe para a glória de Deus, para exaltar a Deus, para mostrar o quanto Deus é glorioso, mas também para o bem do próximo, para o bem do outro. E aí nós podemos continuar lendo esse texto de 1 Timóteo. Agora vamos ler o versículo de número 17 até o versículo de número 19. Aqui está o outro lado da moeda, né? Verso 17, 1 Timóteo 6, 17 ao 19, alguém pode ler? Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Esse texto é muito bom, viu? Os puritanos dividiam o dinheiro nesses dois objetivos principais, tá? Glorificar a Deus, fazer o bem ao próximo. Paulo, nesse texto, separa o dinheiro nesses dois pontos principais, tá? Primeiro ponto, para a glória de Deus, para exaltar a Deus, o dinheiro serve para isso. Por quê? Porque o dinheiro vem de Deus, ele vem através da providência de Deus, com o intuito de ser usado para Deus. Olha o que ele fala no verso de número 17, quando ele diz que os ricos não podem ser orgulhosos, tá? Nem colocar a esperança deles nas riquezas, mas em Deus. Deus ele é aquele que deve ser o objeto da esperança dos ricos e não o dinheiro. Por quê? Aí ele diz, porque o dinheiro que eles têm, a riqueza que eles têm, eles receberam de Deus para que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Ou seja, o rico não pode ter a esperança dele no dinheiro, porque o dinheiro não veio de uma hora para outra. Quem deu o dinheiro de forma abundante foi o próprio Deus. E ele deu para quê? Para que eles não coloquem a esperança no dinheiro, mas em Deus. Então, para entender, a ideia é, se aquilo que eu tenho, se eu preciso correr atrás do dinheiro para poder me sustentar, isso está errado.
Por quê? Porque o dinheiro, a forma como eu posso ter esse dinheiro, a maneira como o dinheiro chegou até mim, foi pela obra da providência de Deus. Então quem me sustenta, quem paga minhas contas, não é eu, não sou eu, mas é Deus quem me dá tudo isso. É o Senhor quem me concede o dinheiro para que eu possa usá-lo para as minhas contas, para que eu possa usá-lo para sustentar a minha casa, para que eu possa usá-lo para beneficiar os outros. Se tudo isso vem de Deus, não do meu trabalho, não da minha própria força, mas do próprio Deus, então a minha confiança tem que estar em Deus. É o próprio Deus que me deu, então é Deus. Então nós devemos usar aquilo que nós recebemos da maneira que Deus nos deu, da maneira que Deus quer que nós usamos. Aqui nós esbarramos uma doutrina puritana, que é a ideia de mordomia. O que é isso? A ideia de que tudo aquilo que nós temos é nosso porque o Senhor nos deu, mas que nós devemos usá-lo de uma forma que Deus seja glorificado ou de uma forma que expresse a vontade de Deus, tá? Eu acho que o certo não seria dizer que aquilo que nós temos é nosso, né? Mas aquilo que nós temos é do próprio Deus. É Deus que nos concede para nós usarmos aquilo durante um tempo. William Paxson escreveu o seguinte: os que têm riquezas devem considerar que Deus não é apenas o Senhor soberano, mas o Senhor de suas riquezas, e que eles mesmos são apenas mordomos de Deus para empregá-las e dispensá-las de acordo com a vontade dele. E além disso, de que devem dar conta a ele daquelas riquezas que têm e usam. Em outras palavras, o dinheiro que você tem, aquilo que você recebe no seu trabalho, seriam os zeladores nesse caso? Exatamente. A ideia justamente é essa. É que tudo que você tem foi dado por Deus, porque, como é que eu posso dizer? Aquilo que você recebe, talvez seja melhor, né? Foi lhe dado por Deus para que você use corretamente aquilo que Deus lhe dá. Temos um exemplo lá em Ageu, né? Quando Deus fala, meu é o ouro e a prata. Eu sou o Senhor que tem todo o ouro e toda a prata do mundo. Então o dinheiro que está com os ricos não é dos ricos, é o dinheiro do Senhor. O Senhor lhes concedeu esse dinheiro e por isso o Senhor vai compensar os ricos e condená-los baseado naquilo que eles usaram, a forma como eles usaram o dinheiro que Deus lhes deu. Porque esse dinheiro é do Senhor. Uma parábola que os puritanos usavam bastante nessa ideia é a parábola dos talentos, né? Onde Deus se retrata como um senhor que tem várias terras e ele chama alguns servos e diz, você vai ficar com uma mina, você vai ficar com 5 minas, você vai ficar com 10 minas e eu vou sair. E quando eu voltar, eu quero receber novamente aquilo que eu dei para vocês. Aqui está a visão puritana da mordomia cristã. A ideia é que aquilo que você tem foi dado por Deus e é de Deus. Portanto, você tem que administrar da forma como Deus quer. Porque se você não fizer isso, quando ele voltar, ele vai prestar contas de você de acordo com aquilo que você gastou, aquilo que ele lhe deu, tá? É por isso que no final do versículo, verso de número 19, fala o seguinte, um conselho aos ricos, né? Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Existe aqui uma ligação entre a forma como eles estão gastando o dinheiro que Deus dá e a vida eterna que eles podem ter ou perder, né? Paulo não está dizendo que eles podem alcançar a vida eterna usando o dinheiro da melhor forma, né? De uma forma meritória. Assim, eu estou usando aqui o dinheiro da melhor forma, portanto, pelas minhas obras, eu vou ter a vida eterna. Não. O que Paulo está querendo dizer é que a vida eterna, a futura, é evidenciada pela maneira como eles usam o dinheiro. Se o coração deles, o tesouro deles está no céu, a prova disso é a forma como eles vão usar o dinheiro que Deus deu para eles. Porque eles estão acumulando para quem, né? Eles não vão estar acumulando para eles vão morrer. Eles não pertencem a esse mundo, eles pertencem à vida eterna. Então, a maneira como eles usam o seu dinheiro vai evidenciar se eles estão caminhando para a vida eterna com Cristo ou se eles estão vivendo como o mundo, tá? Algumas mensagens aqui, deixa eu dar uma lida. Lembrei do texto de Gênesis 2,15, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. É isso mesmo. O jardim não era o jardim de Adão. Adão trabalhava lá. Adão podia comer a fruta de lá. Mas o jardim não era dele. O jardim era de Deus. Era o lugar de delícias de Deus. É como a terra prometida, né? Por que Deus podia expulsar o pessoal que estava lá na terra? Por que Deus mandou matar o pessoal que estava lá? Porque a terra não era deles. A terra era do Senhor.
Entendeu? Então se a terra era do Senhor, ele podia dar a Israel, podia tomar aquele povo, podia fazer o que quiser, porque o Senhor criou os céus. Ou diz o Salmo 24, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que nele existe. Então essa é a visão. O dinheiro que você tem, aquilo que você recebe, é do Senhor. O Senhor, pela providência, levou até a sua mão por meio do trabalho, por meio de algum aposento, por meio de alguém que lhe entregou. Mas esse dinheiro chegou até aí, chegou até você graças à providência de Deus. Portanto, você é responsável pela forma como você usa o seu dinheiro. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Quando eu estava me preparando para me casar, né, quando eu estava me preparando aí para o casamento, um irmão me deu R$1.000 de presente, né? Ele me entregou, irmão, tá aqui, ó, R$1.000 de presente para você se preparar para o casamento. Ele me deu os R$1.000, amém. Mas ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Que eu usasse aquele dinheiro para me preparar para o casamento. Ele me deu R$1.000, não era para mim poder correr ali e gastar de sorvete, né? Ele não me deu R$1.000 para mim poder juntar com outro dinheiro e comprar um videogame. Não. Ele me deu com um objetivo, com um propósito. Cabia a mim e a minha consciência usar o dinheiro que ele me deu para me preparar para o casamento. Da mesma forma é o dinheiro que você recebe. Deus lhe deu. O dinheiro está nas suas mãos. Mas ele lhe deu com responsabilidades, né? Ele lhe deu com objetivos. Quais esses objetivos? Que você use o dinheiro da forma como ele ordena na sua palavra. Então deu para entender aí o conceito de mordomia? Na aula sobre trabalho, nós descobrimos que é Deus que nos dá o trabalho, né? Agora nós estamos descobrindo que é Deus que nos dá o dinheiro que nós temos. O salário que você recebeu, que o Senhor lhe concedeu, é um salário que você deve usar para a sua glória, da forma como ele ordenou. E isso, irmãos, não é uma má notícia, né? Os puritanos não tentavam falar isso como se fosse uma notícia ruim, tipo, poxa, agora o dinheiro que eu tenho eu não posso usar do jeito que eu quiser, né? É o dinheiro que Deus me deu. Não é assim. A ideia é que você tem que se alegrar, porque existe uma forma de você louvar a Deus através do seu dinheiro. Você ganhou o salário, então existe uma forma de você engrandecer a Deus com aquilo que Ele lhe deu. Você pode usar até o dinheiro, né? Até o dinheiro que você tem, existe uma maneira de você usar de uma forma que Deus fosse engrandecido, né? Por exemplo, você passou de hoje no seu trabalho e você pode imaginar, poxa, eu não consegui fazer a obra de Deus hoje, né? Não consegui agradar a Deus hoje. Não é verdade. Você agradou a Deus no seu trabalho. Se você chegou lá na hora, se você fez o que tinha que fazer, se você serviu aos outros e você vai receber o pagamento pelo seu trabalho, aquele pagamento é uma forma de Deus abençoar o seu trabalho, o seu serviço. Você esteve no trabalho hoje, então você fez a vontade de Deus, você obedeceu o seu mandamento, você estava se entregando com o intuito de receber para suprir sua família. Deus se alegra com esse tipo de serviço. Deus se agrada com o serviço de Adão e se agrada com o nosso serviço quando nós trabalhamos dessa forma para a sua glória. Portanto, o dinheiro que você recebe é uma forma de Deus a derramar sua graça sobre o seu trabalho, sobre você. Então não é uma coisa ruim, droga, meu dinheiro é de Deus. Pelo contrário, isso é maravilhoso. Deus lhe deu, é uma forma de Deus lhe abençoar e tem como você engrandecer a Ele com aquilo que você recebeu da parte de Deus. Vamos continuar então para o segundo ponto? Lembrando, né? Qual é o primeiro objetivo do dinheiro? Glorificar a Deus. A minha esperança não está no dinheiro que eu recebo, está no Deus que me concedeu esse dinheiro. Para que eu possa gozar dele, como Paulo diz aqui, para que eu possa reconhecer que é Ele quem me dá, e por isso esse dinheiro é dele, portanto eu tenho que servir o Senhor com aquilo que Ele me dá. Mas em segundo lugar, os puritanos diziam que o dinheiro também é para fazer o bem aos outros, para servir aos outros. E é o que Paulo destaca também aqui no verso de número 18 e no verso 19. Olha aí, verso 18. Que façam bem e enriqueçam em boas obras, como repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. É a mesma coisa que Jesus fala lá em Mateus 6, né? Quando ele diz, quando ele fala, não ajunteis tesouros na terra, né, onde os ladrões podem minar. Pelo contrário, ajuntai tesouros nos céus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração.
Tem muita gente que pega esse texto e fica falando dele, né? Tá vendo? Se o seu coração estiver no céu, você vai ler a Bíblia, você vai orar. Se o seu coração está no céu, se o céu é o seu tesouro, se o seu coração está lá, então você vai viver buscando as coisas de Deus aqui na terra. Irmãos, aquele texto não está falando de oração. Não está falando de santidade, no sentido de lutar contra o pecado. Não está falando sobre oração, sobre leitura bíblica. Não. Aquele ajuntar tesouros no céu está falando de boas obras. Né? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Vamos dar uma olhada aqui em Lucas 12. Evangelho de Lucas capítulo 12. Lembrando que os evangelhos sinópticos, um texto consegue iluminar o outro texto para a gente entender melhor, né? Lucas 12, verso 32 e verso 34. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que significa guardar tesouro no céu nesse texto? Como é que eu faço uma bolsa para mim no céu, né? A bolsa aqui é justamente essa ideia de um local onde eu guardo aquilo que é valioso para mim, o meu dinheiro. Como eu faço isso? Jesus explica. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Ou seja, como é que eu faço um tesouro no céu? Justamente usando o seu dinheiro para suprir a necessidade dos outros. Fazendo bem aos outros, dando esmola aos outros. Tem aquele famoso texto de Jesus e os fariseus, né? Quando ele fala o seguinte, ó. Vós não sejais como os fariseus que dão esmola na frente dos outros, mas vós, quando forem dar esmolas, que a sua mão direita não saiba o que faça a mão esquerda. Aí todo mundo fala, né? O que significa isso? A mão direita, a mão esquerda? Mas esquecem que Jesus está dizendo o seguinte, vós, quando forem dar esmolas. Ou seja, Jesus subentende que o cristão dá esmola. Jesus subentende o seguinte, ó, vocês vão dar esmola com certeza. Então, quando forem dar esmolas, façam dessa forma. Ou seja, faz parte da visão cristã, da visão bíblica, da visão do próprio Jesus, que a igreja, que os cristãos, são pessoas que usam o seu dinheiro para cobrir ou para ajudar na necessidade dos outros. E às vezes a gente não lembra a última vez que nós damos esmola. Ou então, para usar uma palavra menos pejorativa, que hoje em dia se tornou, né, pejorativa, quando você for ajudar aquele que necessita. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Aí cabe um exame de consciência, né? Porque o dinheiro que nós temos não é simplesmente para suprir as minhas necessidades básicas, mas entesourem dinheiro no céu, né? Busquem riquezas no céu, guardem o dinheiro de vocês na eternidade. Irmão, eu não penso muito bem dessa forma, não. Bom, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o seu tesouro é fazer a vontade de Deus, se o seu desejo é fazer com que você cumpra a vontade de Deus, guardando, enchendo bolsas nos céus, através da esmola, então o seu coração está lá. Agora, se você não gosta de pensar dessa forma, se você não é muito simpático com a ideia de ajudar o necessitado, ou de ajudar aqueles que precisam, então onde está o seu coração? Não está no próximo. Não está em guardar tesouros no céu. Então, onde está o vosso coração? Essa é a ideia do texto. É por isso que Jesus fala o seguinte, né? Não tem como seguir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Aí você diz, não, que é isso? Eu sirvo a Deus. Eu só não dou dinheiro, né? Eu só não estou usando meu dinheiro para ajudar os outros. Eu estou gastando comigo, né? Gastando mais comigo mesmo. Na verdade, eu nunca pensei muito em ajudar a assistência social, né? Mas eu estou servindo a Deus. E a resposta de Jesus é, não. Não. Se Deus ele pode mexer na sua vida, na sua santidade, no seu casamento, na sua família, mas não pode mexer no seu dinheiro, então, a quem você está obedecendo? É o próprio Deus? Deus ele ordena você usar o seu dinheiro para ajudar os outros. Aí você diz, não, Senhor, aqui não dá certo. Aqui eu uso o dinheiro para mim, para minha família, já é outra coisa. Então, qual é o Deus que você está servindo? Você está obedecendo ao Deus verdadeiro quando ele ordena sobre isso? Se não, só tem outra opção. É a Mamon que você está servindo, né? É o dinheiro que você está servindo. Você está gastando, você prefere guardar mais para si mesmo do que estar usando esse dinheiro para os outros. Mesmo quando você não precisa. O mês está passando legal, vai ter almoço amanhã, vai ter almoço no restante do mês, a conta está em dia, mas ainda assim você não se importa com os outros,
então, infelizmente, você está tendo uma visão errada do seu dinheiro. E está perdendo uma bênção que é guardar dinheiros nos céus. Paulo diz para que sejamos ricos em boas obras, o irmão Carlos colocou. Generosos em dar e pronto para repartir. Exatamente. Nós vamos ver isso bem melhor quando for tratar sobre assistência social lá nos outros capítulos do livro, tá? Olha o que um puritano comentou. O puritano escreveu: as riquezas podem nos capacitar a aliviar nossos irmãos carentes e a promover boas obras para a igreja e para o Estado. Outro puritano diz: os filhos de Deus buscam o uso espiritual daquelas coisas que as pessoas do mundo usam de forma carnal. Ou seja, se Deus lhe deu dinheiro para você e não para o ímpio, então é porque Deus prefere que esse dinheiro esteja na mão de um cristão. Para quê? Para que o cristão use o dinheiro de forma cristã. Entendeu? Se você é um cristão e você é rico, Deus poderia tornar um ímpio rico. Mas se esse dinheiro chegou a você, então é porque Deus quer que você, como cristão, use o seu dinheiro de uma forma cristã. O Anderson colocou o seguinte: os outros podem ser os da minha própria casa ou necessariamente pessoas não tão próximas. O bom é que abarcasse os dois, né? Mas aí vai depender do dinheiro que cada um tem. Alguns vão ter que trabalhar só para sustentar a própria casa, né? Devido à condição do Brasil, à necessidade. Então você vai ter que lutar aí para poder manter a sua casa, mas com o pensamento em poder, algum dia, caso o Senhor lhe dê pela providência, ajudar os outros. Então, por exemplo, teve uma época na minha vida que eu estava literalmente ganhando dinheiro só lá para casa, no sentido de estava pagando um aluguel e o mercantil aqui, ó, nas últimas. Mas quando a gente fazia uma assembleia geral na igreja e levantava uma cesta para ajudar um irmão, e eu não tinha como ajudar, me doía, né? Eu pensava, o Senhor queria poder de alguma forma ajudar. Então essa é a ideia. A ideia é o quê? É que ainda que você não tenha tanto dinheiro, mas tenha simplesmente o necessário mesmo para passar raspando o seu mês, mas que o seu coração não esteja nesse necessário. Que o seu coração esteja, Senhor, eu gostaria de ajudar mais. Eu gostaria de ganhar mais para ajudar mais. Deu para entender? Essa é a visão puritana. É você poder ter o seu dinheiro para poder tentar beneficiar os outros, para poder ajudar aqueles que estão necessitando. Então nós precisamos, irmãos, cumprir essa outra parte do Evangelho, que é tão necessário, né? Que é tão importante, que sempre marcou a igreja primitiva, sempre marcou o povo de Deus no Velho Testamento, e que deve voltar a estar assim no nosso coração também. Dá para responder aí, Anderson? Amém. Amém. Para a gente encerrar essa parte, vamos para 2 Coríntios, capítulo de números 9. Paulo ele vai juntar essas duas coisas que nós vimos aqui. Tanto o fato de Deus nos dar o dinheiro, como o fato de Deus ser glorificado quando nós usamos esse dinheiro para o bem dos outros. Tá? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 10 ao 13. 2 Coríntios 9, 10 ao 13. Quem achou, pode ler. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com aqueles e para com todos. Show! Paulo ele consegue juntar aí tudo que a gente viu aqui para a gente encerrar. Então, olha como Paulo junta tudo. Verso de número 9. Verso de número 9 não. Verso de número 8, né? Que nós lemos. 10. Ele trata Deus como aquele que dá semente ao que semeia. Ou seja, você está ajudando alguém porque o dinheiro que você está usando para ajudar alguém, esse dinheiro foi Deus quem lhe deu. E o objetivo de Deus lhe dar isso, olha isso. O objetivo dele é para que você aumente os frutos da vossa justiça. Aumente os frutos da vossa justiça. Que justiça é essa? A justiça do reino, que é justamente usar o seu dinheiro para ajudar outras pessoas.
Quer um texto tirado de contexto? Não tem aquele texto de Mateus 6, que Jesus conclui essa parte sobre dar dinheiro? Ele fala o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, o reino de Deus e a sua justiça ali, a justiça que Jesus está falando não é a justiça de Cristo na cruz. É a justiça que Paulo está falando aqui, de usar o seu dinheiro para ajudar outras pessoas. O que Jesus está fazendo é refutar as desculpas que nós damos para não ajudar outras pessoas. Por exemplo, quando ele fala, né? Se o seu olho for luz, se o seu olho for bom, o seu corpo será luz. O que é um olho bom? Velho Testamento, Provérbios vai dizer que o olho bom é aquele que olha para a necessidade dos outros. E o olho mau é aquele que não se importa com a necessidade dos outros. Então você diz, não, o meu corpo é luz. O meu corpo é luz, eu sou um cristão verdadeiro. Jesus fala, se o seu olho não é bom, se você não tem olhos bons, olhos que se importam com a necessidade dos outros, o seu corpo não é luz. Né? Aí a gente dá outra desculpa, não, mas Deus conhece o meu interior, eu estou servindo a Ele. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não, mas eu não tenho tanto dinheiro, assim, meu dinheiro, eu tenho muitos problemas em casa, se eu der, o que eu vou comer? Se eu der aquilo que eu tenho, né, se eu conseguir repartir, o que eu vou comer? Ora, não é por acaso a vossa vida mais importante que os mantimentos? Olhai para os lírios, né, como se veste, olhai para as aves que não trabalham, e ainda assim o Senhor supre. Não tem essa não, meu irmão. Se você quer ajudar, se você tem um coração para ajudar, você vai ajudar, ainda que você tenha um pouco. Jesus está refutando, desde o versículo 19, as desculpas que nós damos para não ajudar os outros. E aí ele conclui, basta cada dia o seu mal, buscai o reino dos céus e a sua justiça, que é essa, ajudar os necessitados, e aí sim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor vai estar lhe suprindo. Aquele que dá semente ao que semeia vai lhe suprir. Por que, irmão? Aí Paulo diz, no versículo de número 12, porque a administração desta graça, de você estar ajudando alguém, não apenas supra a necessidade dos santos, mas é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Verso 13. Visto que, como na prova dessa administração, glorificam a Deus por aquilo que vocês estão fazendo. Ou seja, Deus lhe dá o dinheiro, você tem um coração para ajudar os outros, e os outros glorificam a Deus por aquilo que você fez. Deus ele é glorificado pelas pessoas, as pessoas vão louvar a Deus por terem recebido a sua ajuda. Elas vão dar graças a Deus porque elas estavam tendo problemas e você ajudou. Você estava passando necessidade e você juntou uma cesta básica com a igreja e lhe ajudou. Então, no final das contas, o seu dinheiro, dado por Deus, vai ser dado para essas pessoas e Deus vai ser glorificado. Deu para entender? Paulo junta tudo isso e assim você está usando o seu dinheiro para glorificar e exaltar a Deus, tá? Amém? Nós já estamos há um bom tempo aqui, então eu não vou concluir, tá? A parte 3. A outra parte nós íamos dar o que os puritanos poderiam falar acerca dos problemas modernos com relação ao dinheiro, mas eu acho que não dá tempo. Já está com 1 hora de estudo, né? Então vamos concluir, tá? Só algumas dicas práticas, tá? Então, beleza, a gente viu até agora que o nosso dinheiro tem que ser usado com moderação. Nós passamos um bom tempo falando sobre moderação. Segundo, que ele tem que ser usado para a glória de Deus. Deus é aquele que me deu, eu sou um mordomo do dinheiro que ele me deu, para fazer o bem aos outros, suprir a minha necessidade e aí depois eu pensar na necessidade das outras pessoas. Como eu faço isso na prática? 3 conselhos básicos para você fazer isso na prática, tá? Primeiro, se organize, tome a decisão de se organizar financeiramente. Não pense que você vai pegar seu dinheiro e vai deixando, regastando, você vai conseguir um dia ajudar os outros. Não vai. Você tem que tomar a decisão de, não, eu preciso olhar o que eu estou ganhando e saber para onde está indo esse dinheiro, o que eu estou fazendo com esse dinheiro, se planeje. Aqui tem alguns textos bíblicos, eu vou citar apenas 2, com relação à esposa, com relação à mulher e ao homem, né? Com relação à mulher, nós temos Provérbios, capítulo 31, versos número 16. Provérbios 31, verso 16. Provérbios 31 tem vários outros textos também, onde a mulher prudente é aquela que sabe aquilo que entra dentro de casa e a forma como ela usa o que entra para ajudar até mesmo os necessitados. Ela
olha o bom andamento do seu lar e ao oprimido e ao pobre ela abre mão. Então veja, como a mulher prudente ela consegue administrar o seu lar, sabe o que está entrando, sabe o que está gastando e aí ela ainda guarda dinheiro, reserva dinheiro para aqueles que são necessitados. Ou seja, você não tomar uma decisão, você não vai conseguir fazer isso. Tome a decisão de se organizar biblicamente aquilo que você está ganhando, né, financeiramente. E os homens, nós temos Provérbios 16, do versículo 1 até o versículo 3, onde o Provérbios vai tratar a gente como aquele que planeja. O homem prudente é aquele que se planeja e coloca os seus planos diante do Senhor e o Senhor os abençoa. Então, você não vai conseguir fazer isso se você não se importa com aquilo que você ganha. Ganhou 15 reais hoje em algum serviço por aí, já gasta no outro dia, não tem uma visão do que entra no mês, do que sai, não tem uma visão do quanto gasta no mês para suprir a necessidade. Primeiro, você tem que se disciplinar para se organizar financeiramente. Segundo lugar, organize tudo que você, todas as saídas fixas da sua casa, tá? Pega um caderninho, abre o Excel, coloca no papel tudo que você gasta mensalmente. Por exemplo, o aluguel, quanto é o aluguel? 500? 700, né? Coloque aí o aluguel. Quanto você gasta mais ou menos no mercantil? Coloque no papel. Quanto você gasta em água e luz? Qual é a média? Então você vai ter uma ideia do quanto que todo mês vai sair. Então você já sabe, no próximo mês eu vou ganhar tanto, mas eu já vou ter que gastar tanto. É fixo, eu sempre vou estar gastando, tá? Então você guarde aquilo que você vai gastar, você separa o seu dinheiro direitinho já para aquilo que você vai estar saindo naquele mês. Coloque no papel a saída e a entrada do que você ganha. Em terceiro lugar, crie uma reserva de emergência de um lado. O que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência é basicamente aquilo que você vai guardar para caso surgir algum problema, né, alguma necessidade, para caso você acabe saindo do emprego, ou então sofre algum acidente, infelizmente isso acontece, né, ou então tem que cobrir alguma necessidade de última hora de alguém. Então, você trabalhe, gaste o seu dinheiro, né, aquilo que você sai, que é obrigatório sair, e tente juntar aos poucos uma reserva de emergência para algum momento você poder usar aquele dinheiro, tá? Em torno de 6 meses, por aí, você vai estar guardando aos poucos. Ao mesmo tempo que você está guardando essa reserva de emergência, você tenta separar um dinheiro, talvez pode ser fixo, você pode deixar um dinheiro fixo para ajudar os necessitados. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, hoje em dia eu não faço mais isso, eu tenho outras formas de fazer. Mas antes, eu fazia o quê? Para você que está começando agora, não sei se você é organizado ou não, se não for organizado ou se for, essa é a melhor forma. Eu fazia parte da assistência social da igreja, né? Eu não sabia o que estava precisando, né? Como é que era. Então eu chamava a pessoa que fazia parte e eu me comprometi, todo mês eu vou dar essa quantia para assistência social. E aí eles tinham a responsabilidade de suprir a necessidade dos irmãos. Ou então, se a sua igreja não tem assistência social, faça isso, não, irmão. Todo mês eu vou guardar pelo menos 50 reais para estar ajudando alguém. E aí guarda esse dinheiro. Aí você vê se algum irmão está precisando de alguma coisa, a sua conta de luz, ou alguma necessidade, ou então assistência social. Deixa o dinheiro fixo para necessidade. Você não sabe qual é o momento o tanto que vai sobrar, né? Então, separe dessa forma que você vai ser muito bom. Então, por um lado, guarde dinheiro para alguma emergência. Por outro, pode guardar de forma fixa o seu dinheiro para ajudar a necessidade de algum irmão, tá? Por fim, procure investir em alguma coisa necessária para o seu lar ou então para lazer na sua casa. Mas só faça isso quando você tiver ali um dinheiro para um auxílio de emergência, tá? Por exemplo, guarde dinheiro ali para você ficar para sua emergência, pelo menos para cobrir 3 meses. Um básico aqui. Eu estou guardando esse dinheiro para cobrir 3 meses. Quando você vê que está cobrindo 3 meses, deixa esse dinheiro lá e aí então passe para uma reforma na casa, planeje alguma viagem, invista em algum lazer. A ideia é, procure primeiro a necessidade, depois invista nas outras coisas. Tá? A não ser que seja algo muito pequeno, ou almoçar fora, ou jantar fora na semana, entendeu? Você pode fazer isso, mas sempre tendo em vista a sua necessidade. O irmão Carlos colocou o seguinte: tem que ter um caderno de anotações mensais, uma boa forma de se organizar mensalmente. Eu faço dessa forma, né? Eu tenho tanto no caderno como no computador. Isso é uma forma de você saber o quanto está ganhando, para saber o quanto você pode gastar, como você pode gastar, como você pode
ajudar, tá ok? Esses são apenas alguns conselhos práticos que eu dei para a gente concluir a nossa lição de hoje. Dinheiro, então, na perspectiva puritana. Amém? Algum irmão tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Rapaz, tem um texto aqui, eu não sei se, enfim, por causa do contexto, né, dele, que é no Sermão Profético, no final dele, Jesus pega e fala assim, né? Quando ele estiver vindo e juntar as ovelhas e os bodes, separar ambos, ele fala assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele vai dizer: Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E ele vai continuando. E no versículo 40 diz assim: E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A minha dúvida era a seguinte: se esse texto ele se aplica aqui, nessa questão de usar o dinheiro e os meios que Deus nos dá para servir no auxílio dos nossos irmãos e, enfim. Duas coisas importantes sobre esse texto, tá? Primeiro, esse texto não é voltado à ação social, qualquer tipo de ação social, tipo ajudar os ímpios, um orfanato, ou o que quer que seja, não. Essa parábola, né, essa história de Jesus, tem a ver com a própria igreja local, os próprios irmãos, os domésticos da fé, né? Por isso ele retrata essa história como sendo algo dado aos irmãos. Né? Se é irmão, então é cristãos. Então ele está falando sobre o tratamento que nós damos aos cristãos necessitados. Seja doente, né? Isso foi bem interessante Jesus ter mencionado isso. Não é só questão financeira, né? Seja doente, seja estando preso, né? Por conta de alguma coisa que foi feita, inclusive até por pregar o evangelho mesmo. Então, a gente está apontando para os domésticos da fé. A Bíblia sempre vai dar uma prioridade àqueles que são domésticos da fé. Porque esses irmãos, eles confiam em Deus e Deus estabeleceu a igreja para suprir principalmente esses irmãos. O que acontece com os ímpios é graça comum. Aquilo que o Senhor concede por sua grande misericórdia, sua grande graça. Mas a prioridade, Paulo ele vai dizer lá em Gálatas, capítulo 6, ou capítulo 5, se eu não me engano, acho que é o capítulo 6 mesmo, ajudar principalmente aos domésticos da fé. Mas, em segundo lugar, esse texto que o irmão Fabrício leu, ele mais uma vez subentende que um cristão de verdade é aquele que ajuda a necessidade do seu próximo. É aquele que se importa com aquilo que está acontecendo com o outro, com o próximo. Irmãos, Jesus contou tantas histórias, né? E olha que ele colocou isso aí em pé de igualdade com o mérito da salvação, da eternidade. Né? Quando ele dizer que naquele dia, quando Deus separar para a salvação os da direita e for condenar os bodes, então uma das evidências de um salvo é justamente essa evidência, de você poder ajudar os necessitados, se importar com as pessoas que estão dentro da igreja. Então isso é muito importante notar. Então cabe sim aqui dentro que Jesus está subentendendo que um cristão vai usar o seu dinheiro para aliviar a necessidade dos outros irmãos. Teve um rapazinho que veio antes dos puritanos, que é o Latimer, né? Ele foi praticamente um dos reformadores ali da Inglaterra. E ele disse que Deus nunca envia dinheiro e riquezas para um cristão, sem que juntamente com ele envia pessoas que vão precisar desse dinheiro, né? Que vão precisar desse auxílio. Então, irmãos, se não tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, nós vamos encerrar aqui, que a partir de hoje, né, você não é mais ignorante quanto ao assunto. Perceba quantas vezes Jesus fala sobre esse assunto. Várias vezes. Tiago chega a dizer que a religião verdadeira é a religião que acode os órfãos e as viúvas, né? Ou seja, que usa o dinheiro ali para aliviar a necessidade dos outros. Que a gente possa ter essa em mente e que Deus é glorificado dessa forma. O dinheiro que está em suas mãos, o Senhor lhe deu. Ele poderia ter dado a um ímpio. Ele poderia ter dado a alguém que iria usar esse dinheiro com drogas, com bebidas, com prostituição, com imoralidade, para aumentar os vícios, para gastar mais do que o necessário comprando besteira, mas ele deu para você. Você é um cristão. O Senhor lhe concedeu esse dinheiro porque Ele quer que você, de forma específica, use esse dinheiro para a sua glória. Use diferente do que o mundo usa.